talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enche d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que tinham trazido a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos e os discípulos ficaram ali muitos dias. Os irmãos podem sentar. Louvado é o nome santo do Senhor. Foi uma surpresa para mim, mas nós que fazemos a obra de Deus precisamos estar preparados, né, irmãos? Aleluia. Eu vou estar louvando o Senhor e entraremos então na mensagem. Aleluia. Oh, glória, está aqui, aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele, nunca houve haverá. Aleluia. O Pedro vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Ouvir
né, irmãos? Ele é fiel, ele é verdadeiro. Quando examinamos a palavra do Senhor, que foi lida nessa noite, uma passagem muito conhecida da igreja, as bodas de Caná, a água feita em vinho. E esse casal que estava começando, ia começar, né, a vida com um casal, fez a melhor escolha. Convidou o Senhor Jesus para a festa. E eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu decidi também começar uma vida com meu esposo, enquanto eu estava pensando nos preparativos da festa, a primeira coisa que veio ao meu coração: Jesus precisa estar lá. Eu lembro que eu combinei com quem ia tocar a marcha naquele dia, que ele soltaria a marcha, mas que antes de eu entrar dentro daquele salão, eu ia iniciar uma oração. E eu parei a marcha, e aquele que não era crente, aquele que estava ali talvez curioso para saber qual eram as vestes da noiva, primeiro teve que ver o noivo entrar naquele lugar. E eu lembro que eu orei ao Senhor, eu apresentei o meu casamento, eu apresentei todas as pessoas que estavam ali. E quando eu convidei o Senhor Jesus, amado, para entrar comigo naquele salão, para iniciar comigo o casamento, eu nunca mais coloquei para fora. Isso é importante. Muitas vezes convidamos o Senhor para estar conosco, mas às vezes na primeira oportunidade colocamos Jesus de lado, deixamos ele para fora. E quando você convida o Senhor para estar contigo em todas as circunstâncias, é assim. Quando eu falei na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, eu não estava falando apenas com o meu noivo terreno, mas eu falava com o meu noivo Jesus, para que ele estivesse ali conosco. E talvez um gesto tão simples, talvez muitos que estavam ali nem entenderam, mas porque a música parou de tocar, porque o mais importante é ouvir a voz do Mestre. Aleluia, Jesus. Não adianta ter música, não adianta ter vinho, não adianta ter vestes brancas, se ele não está no lugar, se ele não faz parte da festa, não há milagre. Então, assim como eu, aqueles noivos tomaram uma decisão de convidar o Senhor para a festa deles. Aleluia. E a festa começou. E o Senhor estava lá, igreja. Aleluia. E ali, muito lindo, é muito bom festa, né? No final nós está tudo acabado com os pés doendo, mas a festa em si é maravilhosa. E estava tudo lindo. Mas o Senhor ele prevê na minha e na tua vida aquilo que eu e você não prevê. Tem coisas que o Senhor operou na minha e na tua vida que você nem sabe, igreja. Mas Ele proveu. E às vezes quando nós vamos conhecer a providência do Senhor, já até passou. E você fala, se não fosse a mão do Senhor, o que seria de mim? Eu lembro, alguns irmãos sabem, eu sofri um acidente na BR, um caminhão Volvo, ele era grande, parecia um monstro, bateu no meu carro. E eu lembro que quando eu saí de casa naquele dia, a minha alma estava angustiada. E parecia que nada naquele dia estava dando certo. E o meu coração estava contrito. Mas eu tenho um amigo, que ele está comigo sempre, igreja. E ao invés de eu murmurar e reclamar de tudo que tinha, irmãos, até adoçante eu coloquei na minha salada aquele dia. A gente fui com as professoras almoçar no restaurante, cheguei lá, o negócio do adoçante parecia um de sal, taquei adoçante no meio da salada, eu joguei a salada em cima da comida, mas que prova, morrendo de fome. E eu não murmurei, e eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, tem algo diferente. Você precisa perceber o ambiente mudar, igreja. Seja para sentir a presença do Mestre, seja para perceber aquilo que está espiritual, porque nós temos dados inflamados, lançados contra mim e para você, 24 horas. Você precisa perceber o ambiente, e você precisa modificar a tua atitude de acordo
com o ambiente. Não podemos andar dispersos. E eu orava ao Senhor e dizia: Deus, repreendo todo mal, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu poderia ter murmurado, reclamado, brigado, e eu ficava ali repreendendo. Eu entrei dentro do meu carro, eu fiz uma oração. Eu sempre venho e vou ouvindo louvores, alimentando a minha alma. E aí, quando aconteceu aquele acidente, era para o carro ter capotado, era para ter batido aqui, porque o câmera era grande, Deus me livre. O homem veio, ficou afreado enorme comigo, sabe? E eu segurei forte naquele volante, eu não bati em lugar nenhum, eu não capotei, porque a mão do Senhor me sustentou. Mas por que a mão dela me sustentou? Porque Ele estava comigo. Ele precisa estar contigo. Porque quando Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra. Não manda o Senhor para longe. Porque às vezes a gente manda, irmãos. A gente murmura, a gente larga tudo. A gente quer chutar o pau da barraca. A gente não quer mais servir ao Senhor. A gente começa a acreditar que Ele não está conosco, porque nós não estamos vendo, mas Ele tem trabalhado ao meu e ao teu favor. E foi assim com esse casal. Convidaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava lá na festa. E todo mundo se alegrando, glorificando. E quem já casou, já fez aniversário, sabe que a gente tem que dar atenção. E as coisas estão acontecendo e você nem sabe o que está acontecendo. Tem coisas que acontecem quando a gente casou mesmo. Deu um problema no buffet, quebrou lá um das coisas que era para colocar alimento. Eu nem fiquei sabendo. Fiquei sabendo depois. Digo: ô Jesus, se tu não cuida, né? A Bíblia diz, né, se o Senhor não guardar, em vão vigir sentinela. E aí, acabou o vinho. Eita, irmãos, como é bom, né? Termos intercessores por nós. E nós precisamos ser os primeiros intercessores por nós, né? E aí a mãe de Jesus estava ali. E aí ela viu que acabou o vinho. E ela chega para o Senhor e diz assim: Jesus, não tem vinho. E o Senhor Jesus olha para ela e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você precisa ouvir o que Deus está falando. E você precisa perceber o que Deus está falando. Você precisa saber interpretar aquilo que Deus tem falado contigo. Ela poderia ter interpretado que o Senhor não faria nada e procurado uma outra solução. E muitas vezes o Senhor nos freia, porque ainda não é chegada a hora. E aí o que é que você faz? Você vai procurar o quê? Outras soluções. Mas Ele não disse que Ele não vai fazer. Ele só disse que ainda não é chegada a hora. E então aquela mulher vai até os garçons, os serventes daquele lugar, e olha para eles e diz assim: ó, fazer tudo quanto Ele vos disser. E aquela mulher era respeitada naquele lugar, né? Porque ela não era dona da festa, muito menos a dona da casa. Mas quando ela disse para aqueles serventes: façam tudo quanto Ele vos disser, eles reconheceram a autoridade que havia sobre a vida dela. Olha aqui, Satanás pode não te conhecer, ele pode achar que ele não te conhece, mas ele precisa reconhecer a autoridade que tem na tua vida e no nome de quem que você está falando. Então fale no nome dele, declare no nome dele, profetize no nome dele, aconselhe no nome dele, porque ele se responsabiliza. Então ela disse para eles: faça tudo quanto Ele vos disser. Eu não sou, Ele é. Eu não faço, Ele faz. Eu não posso, Ele pode. Essas são minhas orações, irmãos, todos os dias, porque eu tenho causas impossíveis, assim como eu sei que cada um aqui tem a sua causa impossível. E quando eu dobro o meu joelho, eu falo: Senhor, eu não faço, Tu fazes. Eu não posso, Tu podes. Eu não consigo estar lá, mas a Tua presença é real, é sobrenatural, e ela está em todos os lugares. Mas eu preciso crer. E o Senhor já respondeu muitas orações minhas, amados, à distância.
Dobrar o meu joelho e apresentar ao Senhor. E crer que Ele fará. Porque se ela não tivesse crido, ela teria ido lá nos donos dar um jeito. Porque o vinho acabou. E sabemos que o vinho na Bíblia representa alegria. E ele tem o poder, amado, de quando sai a alegria da minha e da tua vida, ele transformar a água, que muitas vezes são as nossas lágrimas, em vinho novamente. O que você precisa fazer? Crer, obedecer, confiar e esperar a hora que será chegada. E a Bíblia vai nos dizer então que os homens ouviram o que a mãe de Jesus disse e esperaram a ordem do mestre. E havia naquele lugar, naquela festa, talhas. Talhas que eram para a purificação dos judeus. Não era jarro para vinho. Eram talhas. Era próprio para vinho? Não. Ele precisa que seja próprio? Ele precisa que seja uma igreja? Ele precisa que seja um pastor? Ele precisa que seja uma missionária? Ele precisa que seja um médico? Não, amados. Ele precisa do quê? Fé e obediência, porque ele faz. Eu já ouvi muitos testemunhos de homens de branco entrando dentro de hospital e entregam vitória, porque creu, porque orou e porque creu que ele faz o improvável, aonde eu não espero. Ele não precisa de mim, de você. Ele não precisava das calhas. Ele nesse dia, um dia ele multiplicou pão e peixe. Nesse dia ele não precisou do vinho. Ele usou água, mas água que muitas vezes a gente derrama diante do Senhor e acha que nunca mais haverá alegria. Mas a Bíblia diz que a nossa lágrima é o quê? Preciosa. E quando o anjo lhe colhe, ele leva até o Senhor e ele nos devolve a alegria. Como pode, irmãos? Como pode a lágrima devolver a alegria de alguém? Mas eu já vivi essa experiência. E eu acredito que muitos aqui também. De às vezes está chorando na pia da minha cozinha, lavando a louça. Ou muitas vezes, irmãos, eu chorei debaixo do meu chuveiro. Eu já não sabia o que era água, o que era lágrima. Eu chorava diante do Senhor. E eu gosto muito de louvar. Eu louvava, eu adorava. E eu saía daquele lugar, às vezes com os olhos inchados, mas com a alma alegre, porque Ele me visitou. Porque o Senhor não tem alegria na tristeza de mim. Mas a tristeza vem, né? Porque estamos aqui. Não somos daqui. Entenda, você não é daqui. Estamos aqui. É passageiro. Almejamos uma glória vindoura, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor, só glória e adoração ao Mestre. E precisamos almejar por isso. E precisamos crer que talvez a alegria tenha acabado, tenha ido embora por A ou por B, mas aquele que tem o poder de transformar água em vinho, de transformar lágrima em sorriso, Ele está aqui, não porque eu estou aqui, mas porque Ele habita dentro de mim e de você. E Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está no hospital, Ele está na prisão, Ele está aonde tem alguém que chama por Ele. Porque Ele é onipresente, onipotente, Ele vai em todos os lugares. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê que o Senhor Ele passeia em qualquer lugar, não tem onde Ele não vá. Ele foi no poço encontrar uma mulher que ninguém queria estar ao lado dela. Ela foi lá na hora mais quente, porque ela não queria encontrar ninguém, mas ela encontrou o Mestre. E junto com ele a mudança, né, da vida dela. Ele foi lá no meio de homens que apedrejavam a mulher adúltera e disse para ela: vai e não peques mais. Ele entrou na casa de um fariseu, ele entrou na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E quando ele entrou na casa daquele homem improvável, pecador, qual foi a palavra do Mestre? Hoje chegou salvação nesta casa. E ele não entra em nenhum lugar, amado, sem mudar o ambiente.
lavar, precisa limpar, precisa purificar. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho. O que acontece com o odre? Ele racha. Então, antes do Senhor derramar alegria sobre a nossa vida, antes de derramar a presença do Espírito Santo, é necessário tomar o vaso, para que o vinho entre e permaneça e não escorra. E o que é que faz escorrer? São as cicatrizes, são as dores, que às vezes a gente nem sabe o que está ali. Às vezes você olha para o vaso e aparentemente ele está todo inteirinho. Na hora que tu coloca a água, esvazia e fala assim: puxa, cadê a água aqui? E às vezes um furinho de nada. É bem pouquinho, irmãos. O inimigo ele não precisa de muita coisa. É bem pouquinho. E esvazia todo o vaso. Está escorrendo, está diminuindo a presença. Procura onde é que está o buraco. Abre o buraco, para que a presença venha e permaneça. Não podemos ser cheios só dentro da igreja, amados. E à medida que vamos chegando na nossa casa, a gente vai se esvaziando daquela alegria que o Senhor nos deu. E chegamos dentro do nosso lar vazios, tristes. Não, você precisa levar alegria para o teu lar. Então, se está escorrendo, procura ver qual é a cicatriz, Senhor, que eu ainda não curei. Qual é a rachadura que eu não estou enxergando. Eu quero ser cheio da tua alegria, da tua presença. E a Bíblia nos diz então que o Senhor fala para aqueles homens assim: ó, enche aí as talhas de água. Pode encher até em cima, porque nosso Deus é um Deus de fartura, né? Tem negócio pela metade, não. Enche até em cima. E eles foram obedientes e encheram. Jesus era carpinteiro, né? Ele não fazia vinho. E encheram. E a Bíblia nos diz que então o Senhor libera uma palavra para aqueles homens. E ele fala assim: ó, pega um pouco e leva para o mestre, para aquele que organiza a festa. A Bíblia nos diz que aqueles homens experimentaram, porque olha, era uma responsabilidade muito grande, né? Chegar lá com um copinho cheio de água para o homem beber. A Bíblia diz que eles obedeceram. Amados, quando há uma palavra de autoridade liberada sobre a nossa vida, as pessoas, ainda que não crê, que não entende, obedecem. E acontece. Às vezes tu está lá querendo ter uma intimidade com Deus, e o teu vizinho atribulado está com som lá em cima, tu está querendo orar, tu está querendo adorar. Adore. Daqui a pouco tu procura o som, cadê o som? Até que não entende, obedece quando ele manda. E às vezes aqueles que deveriam reconhecer e obedecer, não obedecem, não reconhecem a voz do mestre. É verdade. E Deus está movendo e você não está enxergando o milagre. Mas ele está movendo. Os outros nem sabiam o que estava acontecendo. E aí a Bíblia vai nos dizer que o homem pega lá o vinho e leva pro mestre Sala, o responsável, né, da festa. E ele provou. E ele ficou espantado. E ele foi no noivo e disse assim: olha, eu nunca vi isso na minha vida, não. Sabia que vão olhar para ti e vão falar assim? O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, vai tão grande, que vai ter gente que achou que a festa ia acabar, porque se ele era o mestre Sala, responsável, ele sabia que o vinho estava acabando. Ele era o responsável pelo vinho. Como é que ele não sabe o que está acontecendo? Ele sabe o que estão acontecendo. E muitas vezes estão só esperando a queda. Estão só esperando, amado. E aí, sabe aquele que está esperando o vinho acabar? A tua alegria de servir ao Senhor acabar. E chegar a tristeza dentro da tua casa. Vai ter que colocar a mão na cintura. E vai olhar para você e não vai entender o que está acontecendo. Como que
Ele toca, Ele vai, Ele move. Por quê? Porque você convidou Ele para estar contigo. E você não sabia o que estava acontecendo, mas Ele já estava movendo as águas. Ele já estava transformando a alegria na tua vida, tirando a lágrima, colocando alegria. Lágrima é transparente, não tem cor, não tem vigor. Vinho é vermelho, vinho tem cor, vinho tem vigor, vinho tem vida. E aí aquele que talvez vai olhar e vai dizer assim: mas o que está acontecendo ali? Não ia acabar a festa. E ele guardou o melhor para o final. Não se preocupa, igreja. Ai, mas já passou tanto tempo. Oh, missionário, não faz muito tempo. Não se preocupa. Ele guardou o melhor para o final. E muitos que estão esperando o vinho acabar vai perceber que a alegria será maior ainda. Você vai glorificar a Deus. E aqueles que estão esperando você enterrar os seus sonhos, você dizer assim: ó, acabou a festa. Porque a festa de casamento naquele tempo durava alguns dias. Irmão, eu fiz uma noite só. Olha, eu quase falei. Pensa aquele povo uma semana. Tinha gente naquela festa que já tinha ido procurar vinho e já sabia que tinha acabado. Estava só esperando dizer: fecha a porta, porque a festa acabou. E os noivos se alegrando, nem sabiam o que estava acontecendo. E Jesus trabalhando. Então aquele amado que talvez está pensando que vai ver você fechar a porta, você fechar a porta da casa, você se isolar no canto, acabar com a tua festa, deixar os seus projetos pela metade, vai ver o que Deus vai fazer se você convidar Ele para a festa. Se você confiar e obedecer. Se você fizer aquilo que aos teus olhos é loucura, é impossível. Se você olhar para aquilo que talvez não serve para nada e enxergar Deus transformado, você vai provar do vinho. O fundamento daquelas talhas já havia acontecido. Para o que elas foram colocadas ali, já havia se cumprido. Era para purificação. Todo mundo já tinha se lavado, todo mundo já estava na festa, não serve mais para nada, provavelmente já estava emborcada, vazia, sem nada, sem valor. Mas o Senhor olhou e falou: se eu encher, tem valor de novo. Se me deixar encher, eu mudo, eu transformo, eu coloco de novo aonde tem que estar. Eu trago alegria. Mas confia. Olha para cá. Está vazia. Olha para Deus encher. E confia. E Ele vai transformar. Porque Ele faz. E aí aquele mestre de sala mordeu a língua dele, olhou para o noivo e disse assim: ó, eu vejo o povo sempre dar um melhor no começo, né? Porque qual é a intenção do vinho? As pessoas se embebedam, né? E aí no começo, quando a pessoa ainda está sã, percebe o sabor. E aí no final está todo mundo para lá de Bagdá, não vai perceber. Então aí eu posso oferecer qualquer coisa. E o nosso Deus, Ele oferece qualquer coisa para alguém. Amados, não sinta saudade do teu primeiro amor. Não sinta saudade, pensando que Ele ainda tem para fazer na tua vida. Porque o primeiro vinho era bom, mas o último vinho foi melhor. Tem muitos de nós saudosos, pensando no que fez, em como pregou, em como cantava, aonde congregava, o que fazia. Deus tem coisa nova, não vive de passado. Ele tem algo novo para mim e para a tua vida. E aquilo que está emborcado, aquilo que está muitas vezes em desuso, que parece que não precisa mais ser usado, se você confiar, se você crer, se você obedecer e se você se permitir ser cheio de novo, tem vinho novo para minha e para tua vida. Porque Ele é fiel.
e Ele é justo. Claro que sermos saudosos é bom, né? É bom. Às vezes eu olho, principalmente no Evangelho que a gente viu hoje na missionária. Meu Deus, eu lembro ali dos primeiros cultos quando eu me converti. Eu lembro do culto de Santa Ceia, das pessoas sendo curadas, das pessoas sendo transformadas, dos lugares por onde eu passei, da forma como o Senhor já me usou. E às vezes a gente fica saudoso daqueles tempos, mas Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele sempre tem coisas novas para mim e para você. Eu aprendi que os dons da Bíblia Sagrada que nós temos que buscar é de acordo com a necessidade da igreja. Às vezes eu quero o dom de louvar, de pregar, e às vezes ele está precisando do dom de cura, do dom de administração da palavra, de prodígios. Então nós precisamos estar sensíveis e entender qual é a necessidade da tua igreja, Senhor. Como tu queres me usar? Outrora o Senhor me usou assim, mas o nosso Deus é multiforme. Ele pode nos usar de diversas formas. E Ele pode usar a minha e a tua vida, aonde nós estamos. Basta a gente dar lugar e confiar e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Ainda que seja loucura, ainda que seja algo que eu falo assim, meu Deus, isso não vai dar certo. Se depender de você, não. Vai depender dele. E aonde Ele coloca as mãos, o milagre acontece. E aquele noivo, o esposo, percebeu que a melhor escolha que ele fez foi convidar o Senhor Jesus para estar naquela festa. O mestre Sala não pôde resolver o problema dele. Os convidados não puderam resolver o problema dele. A sua esposa não pôde resolver o problema dele. Mas Jesus, que tu não vê, que sempre nos recompensa por tudo que fazemos por Ele, embora é muito pouco, né? Que visita a nossa casa, que conhece a nossa necessidade. É Ele que nos surpreende com alegria, com prazer de estar na sua presença. Assim como Daniel, né? Eu gosto muito da história de Daniel, que quando houve aquele decreto, a Bíblia diz que Daniel foi orar como ele costumava orar. Às vezes a gente espera acontecer alguma coisa para nos colocarmos diante do Senhor. Mas quando nós temos uma vida com Deus, as coisas acontecem, Jesus resolve e às vezes a gente nem vê, como aconteceu com esses noivos, né? E aí quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não chamou o Senhor quando ele foi lançado. O Senhor já estava com ele em todo o tempo. Desde o dia que aquele jovem pisou os pés na Babilônia, o Senhor Jesus estava com ele. O Senhor Jesus estava com ele quando lhe ofereceram manjares. E ele preferiu o quê? Obedecer ao Senhor. E aí quando ele foi para a cova, ele não precisou chamar. Jesus estava ali. A fé que ele vinha alimentando ao longo daqueles dias já estava em Daniel. Porque quando saiu o decreto, ele nem deu bola. E quando a gente crê em Deus é assim, irmão. Quando vem a notícia, tu nem dá bola. Eu quero lá saber. Eu sigo a Jesus. Ele resolve. Ele faz. Ele opera. Ele é. Eu não sou. E quando ele foi lançado naquela cova, que o Senhor enviou o anjo, fechou a boca do leão. E quando ele saiu daquele lugar, o rei perguntou para ele. Quando o rei mandou, já falou, né? O teu Deus a quem tu serves te livrará. A Bíblia não diz que Daniel pregou por rei. Quem é que pregou por rei? A carta. Sabe quem é a carta? Sou eu e você. Aleluia. Nós somos a carta de Cristo. Eles leem a nossa vida. Vale mais do que uma pregação. A tua postura, a tua forma de agir vale mais do que uma pregação. Você é a carta de Cristo.
E o rei estava lendo aquela carta chamada Daniel há muito tempo. E a Bíblia diz que ele falou assim: ó, teu Deus a quem tu serve. Tire, não foi uma pergunta. Nabucodonosor não, né? Foi atrevidinho Nabucodonosor, como os 3 almas formadas. Ele duvidou. Ele disse: eu quero ver. E viu. E de graça a ele que não pegou fogo. E viu. Lá em Daniel não. Ele te livrará. E a Bíblia diz que quando foi no outro dia, o rei foi o primeiro a ir lá na beira da cova. Porque a fé já... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes ele não quer te ouvir. Às vezes você convida. Você quer ler do que ele está lendo a carta. Ele está lendo a carta. E no momento certo, ele vai usar essa fé que ele tem visto em você. E ele vai vir sozinho. Daniel não precisou chamar o rei. Ele foi lá sozinho. E viu com seus próprios olhos aquilo que Deus pode fazer. E a coisa mais linda que eu acho é quando o rei questiona: mas como é que isso aconteceu? E Daniel falou para ele: porque o Senhor achou em mim inocência. Podem te acusar, podem me acusar, podem lançar a gente lá na cova do leão, mas se ele achar em mim e você inocência, ele te livra da cova e ainda faz aqueles acusadores ver que Deus é na tua vida. Então se agarra com essa palavra, se agarra com esse Jesus. Não esquece, convida ele, mas agarra nele. Não deixa ele para fora. Não deixa ninguém ocupar o lugar do Senhor na tua vida. Não dê ousadia para ninguém ocupar o tempo de Deus na tua vida. Daniel poderia ter se amedrontado, ter orado menos, mudado o horário, vou fechar a janela. Não. A Bíblia diz que ele orou como costumava orar. Você não precisa mudar o teu jeito, a tua oração, a tua maneira de servir a Deus. Permanece naquilo que ele mandou, e ele vai agir. Vão ler a carta que é você, virão a ele através de você. Ainda que venham te acusando, vão ter que sair contigo, glorificando e exaltando aquele que é na minha e na tua vida. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu acredito que não precisava melhor palavra do que essa. Abençoada. Deus sempre tem o melhor para você. Maravilha. E como foi ministrado nesta noite, o melhor ainda está por vir. Eu creio. Amém? É só nós permanecermos firmes e fiéis. Eu sempre digo, irmão, quando levanta a tempestade, você pode ter certeza em teu coração que a bonança está chegando. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos. Deus abençoe a vida da missionária Renata, da irmã que veio com ela, né? Aleluia, Jesus. E isso só me dá certeza de uma coisa, irmãos, do que aconteceu hoje. Louvo a vida, louvo pela vida da irmã Renata e da irmã que veio com ela. Porque é o seguinte,